Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui pro canal e hoje nós vamos falar sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Se você já investiu em algum tipo de aplicação de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, certamente você já ouviu falar do Fundo Garantidor de Crédito. E você também certamente já ouviu falar que o Fundo Garantidor de Crédito atua como uma camada adicional de garantia caso venha a existir algum problema de solvência financeira da instituição bancária onde você está investindo. Então, de fato, o papel do FGC hoje no nosso sistema financeiro nacional é garantir que caso haja algum problema de solvência com a instituição onde você deixa o seu dinheiro aplicado em um CDB, uma LCI ou LCA, por exemplo, que você então esteja protegido por esse mecanismo que existe hoje aqui no Brasil. E existem algumas regrinhas de cobertura e garantia do FGC. Hoje, se você aplica em um CDB, em a instituição que você aplicou esse dinheiro, ela venha falir, o seu investimento está protegido desde que ele não ultrapasse o montante de R$250 mil. E você, pessoa física, está protegida até o valor de R$1 milhão, caso você tenha esse dinheiro distribuído por mais de uma instituição financeira. E aí, com base na existência do FGC, é que muita gente, quando vai investir em renda fixa, não se preocupa com a situação, a saúde financeira da instituição em que está investindo. Porque quando a gente fala de renda fixa, e eu já disse isso várias vezes aqui no canal, você de fato está emprestando dinheiro para uma instituição. No caso do Tesouro Direto, é o governo. No caso de CDBs, LCIs, LCAs e RDBs, são instituições financeiras. No caso de CRIs, CRAs, debêntures, você está emprestando seu dinheiro para entes privados, empresas privadas que não estejam atreladas ao setor financeiro. E aí, no caso, muita gente com a garantia do FGC se descuida, não se preocupa com a saúde financeira, de pesquisar como que está a situação do banco onde está investindo. E aí, muitas das vezes, infelizmente, as pessoas têm que ser socorridas pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, o que eu considero um grande risco, porque o FGC, eu quero mostrar exatamente hoje aqui para você, ele não tem condição, ele não tem liquidez para honrar todos aqueles depósitos que, em teoria, estão por ele cobertos. Hoje a gente tem uma grande quantidade de depósitos em renda fixa, que teoricamente estão cobertos, estão protegidos pelo FGC, mas na prática, gente, se houver uma grande crise financeira, uma quebra generalizada de instituições, o FGC não tem condições de socorrer todo mundo ao mesmo tempo. E foi uma situação grave como essa que ocorreu lá nos Estados Unidos em 2008, com aquela crise causada pela falência de grandes empresas americanas em decorrência da quebradeira generalizada do mercado de financiamentos imobiliários lá nos Estados Unidos. E o FGC americano que existia à época, que era o FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, ele literalmente quebrou e teve que ser socorrido pelo governo dos Estados Unidos. Então, por isso que eu falo que ao investir em renda fixa é muito importante que você se preocupe com a saúde financeira da sua instituição, para que você não fique tendo que depender de uma proteção tão frágil quanto o FGC. E é o que eu quero te mostrar hoje aqui nesse vídeo, por meio de um relatório feito pelo próprio FGC, onde ele efetivamente atesta que ele não tem liquidez suficiente para cobrir nem mais do que 2% dos depósitos que hoje, em tese, estão sob sua proteção. Mas antes de partir para a análise desse relatório, eu queria dar um recadinho rápido para você. Te lembrar que agora, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, eu vou fazer uma série de 3 aulas gratuitas aqui no YouTube, às 19 horas, na Semana do Investidor Iniciante, onde eu quero te mostrar o porquê você precisa, desde já, aprender a investir corretamente seu dinheiro e como que você dá os seus primeiros passos para fazer isso com segurança. Então, se você tiver interesse em participar dessas aulas e assistir esse conteúdo que eu vou preparar com todo carinho para você, se inscreve pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Então, bora lá para análise desse relatório do próprio FGC para te provar por A mais B que não é prudente, não é seguro você ficar contando com essa garantia quando você for investir em renda fixa. Então, eu já estou aqui dentro do site do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada mantida pelos nossos bancos privados, componentes do sistema financeiro nacional.
E aqui já na página inicial do FGC a gente consegue ver alguns avisos. E aqui são avisos do FGC de instituições financeiras, gente, que realmente quebraram. E que ele teve então que entrar em ação e teve que arcar com o prejuízo deixado por essas instituições que tiveram sua liquidação decretada pelo Banco Central. É o caso da Companhia Hipotecária Brasileira e é o caso da financeira da casa. Então, quem tinha investimentos, algum tipo de crédito aplicado nessas instituições, teve que ser resgatado pelo FGC. E aqui mesmo, na própria página inicial do Fundo Garantidor de Crédito, ele já fala pra gente do relatório anual de 2020, ou seja, todos aqueles dados que são importantes das pessoas saberem sobre o Fundo Garantidor de Crédito, aqueles dados sobre essa instituição que tem que ser dada ampla publicidade ao mercado. E vindo aqui então nesse relatório anual do ano de 2020, a gente já pode perceber algumas coisas importantes, que é o que eu quero mostrar aqui para você. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem a leitura aqui junto comigo. E vamos lá. Então aqui está falando que o Fundo Garantidor de Crédito, ele integra a rede de proteção do sistema financeiro nacional, sendo um mecanismo acionado diante de casos de intervenção ou liquidação de instituição financeira associada. Ou seja, a grosso modo, quando uma instituição financeira associada ao FGC, ela quebra, o FGC entra em ação para ressarcir os prejuízos dos investidores que tinham negócios com aquela determinada instituição. E aqui fala sobre as regrinhas, então, quem está protegido pelo FGC. Então, contam com a garantia ordinária as pessoas e empresas com depósitos e investimentos elegíveis em instituições associadas, residentes ou não no Brasil, com exceção de investidores institucionais, ou seja, aquelas pessoas que não são pessoas físicas. E quais são os depósitos cobertos? Os mais comuns são aqueles com saldo em conta corrente, caderneta de poupança e depósitos a prazo, como os RDBs, os CDBs, as letras de câmbio, as letras hipotecárias, as LCIs e LCAs. Então, todos esses investimentos, eles estão cobertos pelo FGC. E quais são, então, os limites? Até R$250 mil investidos por CPF ou CNPJ. No caso de pagamento de garantia, é verificado, inclusive, o limite de R$1 milhão para garantias pagas à mesma pessoa física ou jurídica em um período de 4 anos. Ou seja, o FGC, ele honra os depósitos tidos nesses investimentos nas instituições financeiras associadas, desde que ele tenha um limite de até R$250 mil por CPF e até R$1 milhão durante o prazo de 4 anos para a mesma pessoa, seja ela física ou jurídica. Então, vamos supor que você hoje tem 4 investimentos em 4 instituições diferentes, cada um deles de R$250 mil. Então, você vai ser coberto por todos eles, caso todas essas instituições quebrem, porque você está dentro do limite de 250 mil e de R$1 milhão. Mas vamos supor que você tem 6 investimentos de R$250 mil distribuídos entre 6 instituições diferentes. Caso todas essas instituições venham a quebrar, você só vai ter assegurado até o limite de R$1 milhão, mesmo que você não ultrapasse o limite de R$250 mil por CPF. Então, essa limitação, ela é dupla. Ela é de R$250 mil por instituição financeira, limitada ao valor global de R$1 milhão por CPF, tá certo? Ditas essas regrinhas, é importante a gente ver também que aqui o próprio FGC fala sobre os volumes do sistema e a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Então aqui o FGC, ele fala, gente, que de acordo com essas regrinhas de R$250 mil e R$1 milhão, essas regrinhas são suficientes para cobrir 99,7% dos depositantes e investidores. Ou seja, 99,7% das pessoas que investem nessas aplicações cobertas pelo FGC, elas estão submetidas, estão de acordo com essas regrinhas de R$250 mil por instituição financeira até o valor global de R$1 milhão. E aí o FGC espalha para todo mundo, né, que 99,7% dos depósitos estão cobertos por ele. Mas isso quer dizer, gente, que 99,7% dos depósitos estão de acordo com aquelas regras, aqueles limites lá impostos pelo Fundo Garantidor. Isso não quer dizer que o Fundo Garantidor tem efetivamente condição de honrar todos esses depósitos caso haja uma grave crise e uma quebradeira generalizada do nosso sistema financeiro. E é justamente sobre isso que o FGC fala aqui mais adiante, quando eles falam das metas de liquidez do sistema.
Então, vindo mais aqui embaixo, em metas de liquidez, o que o FGC nos fala? Que devido ao acentuado aumento dos saldos de depósitos elegíveis à garantia ocorrido em 2020, houve uma redução no percentual da liquidez do FGC, que passou de 2,31% em dezembro de 2019 para 1,95% do total de depósitos elegíveis à garantia em dezembro de 2020. E isso quer dizer o que então, gente? Que de todos os depósitos que estão sob a garantia do FGC, apesar de 99,7% deles estarem de acordo com aqueles limites de R$250 mil e de R$1 milhão, apenas 1,95% desses depósitos efetivamente conseguem ser honrados de imediato pelo FGC, caso haja uma quebradeira generalizada de instituições. Ou seja, menos de 2% dos depósitos que hoje estão sob a garantia do FGC, de acordo com as regras por ele impostas, teriam então uma liquidez imediata para serem honrados. O que faz então com que a gente tenha ciência de que há uma fragilidade muito grande do fundo garantidor. É claro que o nosso sistema financeiro nacional, ele é robusto, ele é muito seguro. Mas caso haja uma crise muito grave de proporções muito consideráveis, o FGC não tem liquidez para honrar com todos os pagamentos, o que foi exatamente o que aconteceu com o FGC americano lá em 2008, o FDIC, que teve que ser socorrido pelo governo dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, gente, eu reforço aquela ideia de que ter a garantia do FGC é muito bom? Ter essa camada adicional de proteção e segurança nos seus investimentos de renda fixa é muito bom também? É sim, mas mais importante do que ter o FGC é você ser diligente, ser um investidor consciente e cauteloso na hora da escolha da instituição financeira onde você vai fazer suas aplicações de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs e RDBs. Então eu sempre consulto o Banco Data, que é uma ferramenta que é feita justamente para a gente poder ter acessos confiáveis a balanços de instituições financeiras. Eu vou deixar inclusive aqui nos cards um vídeo que eu falo como utilizar o Banco Data. E é então muito importante você ter esse tipo de diligência, de pesquisar sobre a saúde da instituição financeira onde você vai investir antes de sair aplicando dinheiro em qualquer lugar. Se você tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de vídeo para mim, não se esquece de deixar aqui embaixo para mim nos comentários. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!